vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Veio Norte, neste domingo, primeiro domingo do mês de março, mês dedicado a São José. E para bem começar o programa de hoje, nós vamos receber a imagem de São José, conduzida pelo padre Isaías Pereira. Olá, padre! Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Uma alegria tê-lo conosco na manhã deste dia. Olá, Ana Paula. Bom dia, queridos amigos que nos acompanham aqui no programa Em Tuas Mãos. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Nós recebemos esse presente, né, padre, neste ano dedicado a São José, neste mês de março. É uma alegria ter agora em nossos estúdios a imagem de São José. Exatamente, nós vamos fazer uma entronização, quase que uma entronização da imagem de São José. Na verdade, não só aqui no programa, né? Nós temos que tentar trazer essa imagem de São José, a figura de São José, para a nossa vida, para a vida de cada um de nós, para o nosso dia a dia. Tentar fazer com que São José seja assim, um modelo para cada um de nós, modelo de justiça, modelo de bondade, modelo de cuidado, de acolhimento. Tudo isso a gente tem que fazer durante esse ano. Nós estamos trazendo a imagem, colocando, ela vai ficar todo ano aqui no estúdio do programa Em Tuas Mãos, mas mais importante do que isso é você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, deixar que essa figura de São José, que esse modelo de São José entre na sua casa, na sua vida. A gente costuma dizer, né, que a Sagrada Família, ela deve ser um modelo, um exemplo para cada um de nós. E se a gente pode tirar de São José, ali da Sagrada Família, principalmente na figura de São José, um exemplo, é isso, ele foi um pai amoroso, foi um esposo cuidadoso, foi uma pessoa justa durante toda a sua vida e que acolhia com todo o seu coração aqueles que necessitavam dele. Muito obrigada, padre. Agora eu peço que o senhor coloque a imagem de São José, introduza aqui no nosso estúdio, na nossa mesinha preparada com muito carinho e vamos rezar a oração do ano de São José. Pronto, vou colocar aqui a imagem, inclusive aqui a gente vê os lírios, colocar aquele aqui ao lado dos seus lírios, que são símbolo também de São José, ele que na própria imagem já carrega os lírios. Vamos agora meditar a oração de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. A Via Sacra é uma prática devocional realizada por muitos católicos durante o período quaresmal. É um dos mais belos modos de meditar a paixão de Cristo. Vamos agora acompanhar uma entrevista sobre esse assunto. E na nossa entrevista de hoje nós vamos falar sobre a Via Sacra, que durante esse período da Quaresma é rezada todas as sextas-feiras. E para conversarmos sobre essa prática, nós vamos receber agora no programa Em Tuas Mãos o padre Rivaldo Muniz. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço mais uma vez por poder estar colaborando. Padre, comece falando para a gente o que é a Via Sacra. Bem, a Via Sacra, ou a Via Crucis, ou a Via Dolorosa, tem esses vários nomes, são os últimos momentos que Jesus passou conosco aqui no mundo para dar vida para a nossa salvação. Desde o momento em que ele foi condenado por Pilatos lá na Fortaleza Antônio, onde ele fez todo aquele percurso por Jerusalém e chegou no Gólgota, onde ele deu a vida para a nossa salvação. E pela Via Sacra nós vamos percebendo isso, que Jesus, ele não tirou o sofrimento do mundo, ele fez algo melhor. Ele transformou o seu sofrimento em salvação para nós e glória para ele. Ele retira do mal que nós trouxemos ao mundo essa bênção.
E nós, católicos, também somos convidados a unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus, oferecendo ao Pai para que o Pai também transforme todo o nosso sofrimento em bênção para nós e bênção para as pessoas também. Como surgiu a prática deste exercício? Bem, a prática desse exercício é bem antiga também. Todos os cristãos sempre tiveram esse desejo de obedecer àquele chamado que Jesus nos faz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas depois que Jesus voltou ao céu, logo os cristãos começaram também a fazer isso em Jerusalém. Depois da destruição de Jerusalém em 70, não eram mais capazes de realizar isso também. Mas lá pelo ano 320, Santa Helena, mãe de Constantino, ela fez essa peregrinação a Jerusalém e lá ela procurou também visitar os lugares santos. E a partir disso também se procurou fazer mais isso concretamente nesse mesmo trajeto que Jesus passou. Lá pelo século IV, isso foi se difundindo, na igreja. Mas depois que os muçulmanos tomaram conta da Terra Santa, lá pelo século XI até o século XIII, isso foi difícil para os cristãos fazer essas peregrinações até Jerusalém. Por isso que também foram se difundindo nos vários lugares ali pela Europa, esse mesmo trajeto, o trajeto da Via Crucis, da Via Sacra. E foi se difundindo, e também tendo todos aqueles momentos nós chamamos as estações, as 14 estações que nós temos seguindo o sofrimento de Jesus. Até também, recentemente, o Papa João Paulo II também uniu mais uma estação, a 15ª, que fala também da ressurreição, para mostrar que nós não podemos, de alguma forma, dividir todo o mistério da salvação, a morte, mas também a ressurreição de Jesus. E hoje nós celebramos as 15 estações também. Todo o sofrimento de Jesus, mas a sua vitória sobre o sofrimento, sobre a morte. Já que o senhor falou sobre as estações da Via Sacra, eu gostaria de saber como nós devemos rezá-las. Bem, participar da Via Sacra é um exercício espiritual muito frutuoso, porque aí a gente está diretamente unindo a nossa vida, o nosso sofrimento ao de Jesus, participando das estações, tendo também aquela sensação daquilo que Jesus passou por amor por nós. Realmente só participa frutuosamente da Via Sacra quem realmente ama Jesus e une o seu amor a Ele. Desde a sua condenação, nesse momento que por conta das injustiças dos homens, Jesus passou por esse julgamento injusto, mas mesmo assim Ele se permitiu fazer isso. Ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, por amor por nós. Jesus que foi condenado, depois Ele recebeu a cruz é que significa realmente todos os pecados que nós cometemos, os passados, os presentes, os futuros, Jesus carregando todo esse peso que nós colocamos em nossas vidas. Ele logo cai a primeira vez por conta desses nossos pecados. Jesus, ele que se encontra também com a sua mãe, Nossa Senhora, mas o peso de Jesus, o peso da cruz de Jesus, ele quer carregar conosco, mas também quer que nós participemos dessa caminhada com ele. Por isso vem o Cirineu. O Cirineu ali representa também todos nós que carregamos Jesus, com Jesus, a sua cruz. Tem também a passagem de Verônica. A palavra Verônica vem de veroícone, quer dizer, aquela mulher que viu Jesus todo desfigurado e deu aquele pano, passou o pano
no rosto de Jesus, no rosto de Jesus, e do pano veio o rosto de Jesus. Por isso que é uma verdadeira imagem de Jesus, por isso que o nome Verônica vem disso também, né? Depois, Jesus ele cai mais uma vez pelo peso dos nossos pecados. Jesus ele consola também as mulheres de Jerusalém que ali estão chorando por causa do seu sofrimento, mas Jesus diz: não chorem por mim, chorem por vocês, pelos filhos de vocês também. Jesus que não, de alguma forma, é indiferente à atitude das mulheres para com ele, mas também que mesmo sofrendo, ele é capaz de nos consolar. E Jesus, que chega também já no Gólgota, onde ele é despido, né? Ele veio para o mundo sem nada, ele também vai partir sem nada. Ele é despido, ele é pregado na cruz, ele é morto e ele também é tirado da cruz e ele é sepultado. Então são esses momentos que nós passamos com Jesus, mas não se termina na morte, porque a morte não dá a última palavra, a última palavra é da ressurreição. E assim na 15ª estação nós ressurgimos com Jesus, nós vencemos com ele o nosso pior inimigo, os nossos piores inimigos, o pecado, a morte e o inferno. Para a pessoa que reza a Via Sacra, o que ela tem como principal objetivo dessa devoção? Com certeza é unir a sua vida à vida de Jesus. E dizer também que a Via Sacra você pode fazer em qualquer momento. Geralmente nós temos as sextas-feiras como dia penitencial e principalmente durante a Quaresma, mas você pode fazer o ano todo e outros momentos, também as quartas-feiras também a gente é colocado também para o jejum. E à medida em que a pessoa ela vai se unindo realmente a Jesus por amor, é um exercício também de santificação muito grande para nós católicos. Estar em comunhão com Jesus, unindo o nosso sofrimento ao dele, oferecendo ao Pai para que o Pai nos transforme e nós, como Jesus também, sejamos sinais de transformação, de conversão, de santificação e também de salvação para as pessoas. Padre, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. O senhor será sempre bem-vindo aqui. Nós aqui agradecemos mais uma vez de poder colaborar e também incentivar você, não só agora durante a Quaresma, mas ter essa experiência profunda com Jesus na Via Sacra. E não deixe de acompanhar as redes sociais da Arquidiocese de Teresina no Facebook e no Instagram e ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja particular. Agora vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E hoje, no quadro Bons Conselhos, nós vamos falar sobre a mulher cristã. Acompanhe. E trazendo para a nossa realidade de igreja, hoje nós vamos conversar sobre a espiritualidade da mulher cristã. Para falarmos sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga Jéssica Gomes. Jéssica, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada, gente, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouco sobre esse tema, não tanto a nível da psicologia, mas a nível do ser humano, da nossa espiritualidade enquanto cristãos, enquanto católicos, que é muito importante para nós. O que é preciso para ser uma mulher de fé? Acredito que o primeiro ponto é nós termos essa compreensão de que a fé é algo que a gente não vê, mas nós temos fé à medida que nós recordamos o que Deus fez na nossa vida. Enquanto mulheres, Ele que nos trouxe para sermos essas que dão a luz, essa que deu a luz primeiramente ao Filho de Deus, Ele que nos confia tantas missões. Recordar isso é importante na nossa vida. Recordar tudo aquilo que Ele faz no nosso dia a dia,
o nosso grande papel de sermos mulheres, que são aquelas que são o sustento, né? Quando ele criou a mulher, ele criou para ser a Ezer, que é aquele sustento do homem. Nós somos esse sustento também, então essa é uma grande missão. Recordar isso, recordar o que Deus faz no nosso dia a dia, é o que nos ajuda a termos essa fé, a recordarmos que Deus, Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus, mas Ele também confia em nós. Ele também nos dá essas capacidades, Ele também nos transforma diariamente, né? Muitas vezes a gente tem o hábito de olhar só para aquilo que é difícil, aquilo que são as nossas fragilidades, mas quando nós vamos caminhando nessa via de fé, de termos uma relação com Deus, Ele também nos leva a reconhecer quem nós somos, a quem nós somos como mulheres, como pessoas, e isso é importante para nós. Deus nos faz ver quem nós somos e para quem nós somos criados, né? Nós somos criados para amar os outros e servir. Entender isso, reconhecer isso, nos faz ainda mais caminhar nessa via de fé. Quais são os exemplos de mulheres fortes na fé na Bíblia? Olha, para mim, um grande exemplo, quando eu era criança, meus pais me apresentaram um filme de Esther. Eu gosto muito de Esther e ela tem essa fé encarnada, né? Ela que viveu ali, foi órfã, teve uma infância difícil e foi criada e depois casou com um rei e em um tempo de crise, de dificuldade, que seu povo estava ali ameaçado, ela não se utilizou disso de uma forma negativa, né, para querer conseguir fazer algo ali, mas ela primeiramente buscou a Deus. Acho que esse movimento de saber do seu papel, sabendo que Deus é o grande condutor de tudo, não querendo se utilizar das forças humanas, mas se utilizando daquilo que Deus é, de quem Ele é, que é o nosso grande Deus poderoso, que pode fazer porque nos ama. Reconhecer esse papel dele na nossa vida é um grande caminho, assim. E ela é esse exemplo que nos ajuda a reconhecer, de fato, que nós podemos ter essa via, não caminharmos só, mas termos a Deus como alguém que pode caminhar conosco e nos ajudar e sustentar. Até nesse tempo de quaresma, em que a gente está vivendo o jejum, a abstinência, foi justamente o que ela fez, para ali, junto com o seu povo, convocar o povo a rezar, a estar ali unido por aquilo que era a vontade de Deus, que era a libertação, o povo que estava em risco, né? Então, também nos colocarmos nessa postura. Ela, no Antigo Testamento, para mim, vai sendo uma grande expressão. E a gente também não pode deixar de falar de Maria, né? Maria já no Novo Testamento, mas também já mencionada anteriormente, porque já era esperada. Maria, que foi essa que trouxe, de fato, na sua carne o próprio Cristo, né? Ela que foi aquele primeiro tabernáculo, ela que foi a primeira a conhecer e que ouviu uma única vez do anjo, que seria a mãe, e a partir dali confiou para sempre naquelas promessas. Nós temos uma tendência, acho que nós mulheres ainda mais, de sempre querermos uma prova, né? Uma prova de Deus, uma prova de que a gente tem que tomar esse caminho, andar por essa via, de não confiarmos muitas vezes. E Maria foi essa que acreditou. O anjo falou uma única vez, aquilo calou no seu coração e ela viveu tudo, as alegrias e as dores, unida àquilo que Deus falou para ela e aquilo que foi e que é a grande certeza da nossa vida enquanto cristãos. Quais são os principais desafios da mulher cristã hoje? A gente tem uma fala, assim, muitas vezes, de ver uma mulher que é multitarefada. Acho que todo mundo conhece uma mulher que faz 500 coisas ao mesmo tempo, né? Isso é bom, assim, no sentido de que nos ajuda, né, a vivermos muitas experiências, mas, ao mesmo tempo, esse fazer tudo também pode nos tirar do tudo. Então, eu acredito que esse deve ser um grande cuidado que a gente deve ter. Não perder o nosso foco, né? Dar ali o nosso tempo, o que nós temos, né? Seja na nossa manhã, seja num momento mais reservado durante o dia, mas dar um tempo a Deus. Essa é a grande prioridade, deve ser da nossa vida. Santa Teresa, né? Santa Teresa de Ávila, ela fala que quem reza governa o mundo. E nós podemos também governar o mundo com Deus, quando nós nos colocamos diante dele, rezamos por nós, né, nossa função de mulher, né, no mundo, nosso papel, mas por aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos chamadas como mulheres a amar e a amar os outros, a humanizar os outros a partir do amor. E esse vai sendo um grande caminho para nós, uma grande via, humanizar os outros a partir do amor, a partir daquilo que Deus
fez na nossa vida, que foi nos amar e morrer por nós a partir do amor. Já que você tocou nesse assunto da mulher que é multitarefas, qual a dica que você dá para uma pessoa, né, que quer ter essa vida de oração mais intensa com Deus? Ter momentos com Deus, assim, não tem uma outra dica além dessa. Você tirar um momento para Ele, né? Sei que a gente tem muita coisa para fazer, mas um momento reservado, né? Seja acordar um pouquinho mais cedo e ele dormir um pouquinho mais tarde, mas resolver ter ali aquele momento para Deus e colocar Deus na sua vida. Ter uma vida de oração não é passar o dia inteiro rezando com texto, fazendo devoções, não. Mas na nossa vida também, vivermos com coerência aquilo que Deus nos chama. Sendo bons cristãos, boas mulheres cristãs, católicas, vivendo na sua essência aquilo que também as mulheres da Bíblia, as mulheres santas, viveram. O amor a Deus, o serviço, a justiça, a docilidade, todas essas características que em uma vida de oração conduzida pelo Espírito vai sendo gerado no coração dessa mulher, no nosso coração, né? Então, Jéssica, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer recebê-la. Obrigada, um prazer também estar aqui. Espero ter contribuído com vocês e qualquer dúvida, quando vocês estiverem angustiados, recorram a Deus, que é o nosso maior sustento, é onde nós podemos nos apoiar. E ainda dentro dessa temática sobre a espiritualidade da mulher cristã, vamos agora acompanhar este depoimento. Sou Maria Helena Bandeira da Silva, tenho 27 anos de casada, 3 filhos, sou professora de educação infantil, sou agente da pastoral familiar e faço parte das equipes de Nossa Senhora. Ser mulher, para mim, é uma vocação, é um dom. E é motivo de muito orgulho. E graças a Deus tive um grande exemplo, que foi minha mãe, que foi uma mulher de fé, uma mulher que realmente soube viver a caridade. E ser uma mulher cristã é reconhecer, é perceber, é entender a nossa vocação e atender ao chamado de Deus para nossas vidas. E também nós, como mulheres, a gente deve entender a importância do nosso papel, entender que nós somos mulheres e que somos muito importantes. E no nosso percurso como mulher, nós exercemos várias funções. Uma delas, quando nós escolhemos o sacramento do matrimônio, quando nós acolhemos e amamos uma pessoa, essa pessoa passa a fazer parte da nossa vida, muitas vezes a gente se esquece de nós mesmos para se doar para essa pessoa. E quando acolhemos a vocação de ser mãe, que é um amor maior, um amor infinito, é um amor que nos engrandece, que nos faz perceber a grandeza da vida, das coisas, nos tornamos cada vez melhor e amadurecemos para a vida. Então, o que eu vejo a presença de Deus na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas orações, é que eu sou uma pessoa muito agraciada. Deus tem feito muitas maravilhas, coisas na minha vida, a minha família, o meu esposo, a família que eu tive com meus pais, minha mãe, quer dizer, as amizades, o meu trabalho. Eu sou muito realizada na minha profissão. Mas o que eu percebo, que eu sei, que eu sinto, é que a gente não deve guardar isso só para nós. Se nós somos agraciados, se percebemos a vivência, a presença de Deus nas nossas vidas, nós temos que levar para as outras pessoas. Através dos movimentos, dos grupos da nossa igreja, que nós fazemos parte, nós temos que levar o amor de Cristo para essas pessoas, nas nossas atitudes, nos movimentos que fazemos parte, para que as outras pessoas possam sentir também o quanto Deus é importante nas nossas vidas e quantas graças nós aceitamos, nós vivenciamos. Já passamos por momentos difíceis, mas quando a gente percebe a presença de Deus na nossa vida, a gente enfrenta essas dificuldades, a gente enfrenta de cabeça erguida, a gente se fortalece, porque Deus, Ele faz com que a gente se torne cada vez mais forte. E para isso a gente tem que dividir, a gente tem que se doar. E quando a gente se doa às outras pessoas, aos outros irmãos, a gente sai muito mais fortalecida, a gente cresce como ser humano. E a gente passa a perceber que as coisas mais importantes da vida não são as coisas materiais, algumas coisas superficiais, mas sim aquilo que é essência, aquilo que é amor. Porque Deus nos deu a sua vida por nós. Então nós temos que nos doar aos nossos irmãos, através das nossas atitudes, do nosso exemplo para com os outros.
E agora vamos acompanhar as notícias da Arquidiocese de Teresina da última semana com a nossa repórter Joyce Fernanda. Bom dia, Joyce. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a você que nos acompanha na manhã deste domingo. Na sexta-feira, do dia 26 de fevereiro, a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, localizada no bairro de Seu 2, Forania Sudeste, celebrou um ano da novena de Nossa Senhora do Sorriso. A ideia de trazer a novena de Nossa Senhora do Sorriso para a paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus foi do padre Adão Cruz, que atua como vigário paroquial na igreja. Ele quis levar a realidade da história das duas santas que tiveram proximidade a partir de um acontecimento. O sacerdote explica melhor sobre a história e o porquê desse festejo. Santa Teresinha, portanto, no século XIX, experimentou um sorriso encantador de Nossa Senhora, no dia 13 de maio de 1883. A partir de então, ela mesma diz: a Virgem Maria sorriu para mim, e o sorriso encantador acalmou-me e eu fui curado. Os estudiosos de Santa Teresinha associam essa cura à cura de uma depressão, de um transtorno mental que Santa Teresinha sofria. Como a nossa padroeira é Santa Teresinha, e nós vivemos em um século em que muitas pessoas são vítimas de uma saúde mental abalada, foi que nós trouxemos para a nossa igreja a experiência de trabalharmos fé, razão, espiritualidade e ciência. O festejo é realizado na paróquia há um ano, acontecendo todas as sextas-feiras, e durante o momento são realizadas consultas de profissionais da saúde aos fiéis da paróquia, como atendimento psicológico, nutricional, fisioterapêutico, que tem como objetivo ajudar essas pessoas a melhorarem a qualidade de vida, unindo ainda ao acompanhamento religioso. E para celebrar o ano da realização dessa novena, aconteceram diversos atendimentos aos fiéis, na intenção de incentivá-los a cuidarem da saúde. E para marcar e para incentivar os fiéis ainda a cuidar da saúde mental, nós provocamos, juntamente com os profissionais da saúde mental que formam a minha equipe de trabalho, porque existe uma equipe comigo que trabalha. Ao lado da fé, nós temos a ciência. E a ação é justamente para isso, para despertar, provocar, além dos profissionais, a Polícia Militar, com o trabalho ecoterapia, tão importante, benéfico para a saúde mental sadia. Então, para marcar a novena de Nossa Senhora do Sorriso, e dar graças a Deus por esses profissionais que têm contribuído e muito para a cura da saúde mental. A psicóloga Ariane Freitas faz parte das ações que acontecem nas sextas-feiras, ajudando na parte mental dos pacientes. Ela relata sobre esses momentos, como tudo é planejado para trabalharem com os fiéis. Meu papel hoje é fazer um atendimento social, então eu atendo lá na comunidade de Santa Paulina e faço atendimento psicológico com pessoas que não teriam condições, né, de acessar um psicólogo, seja por conta de valores ou seja por conta mesmo de demora do SUS, né? Então eles vão lá e a gente faz esse trabalho com eles, né, de atendimento psicológico. E é de extrema importância poder trabalhar essas duas instâncias, né? Porque não é só o espiritual, não é só o mental, né? É um conjunto. O ser humano ele é muito complexo. E nós somos um conjunto de várias coisas, né? E precisa se trabalhar tudo em conjunto para que se exista de fato uma melhora, né, da pessoa, do ser humano, e assim ele possa também estar em sociedade. O paroquiano Rosevaldo Lopes é devoto de Nossa Senhora do Sorriso e conheceu a santa a partir da implantação dessa novena na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele fala sobre o início desse amor devocional. O Padre Adão trouxe essa proposta aqui para Santa Teresinha do Menino Jesus, na paróquia que a gente participa. E na primeira novena, na abertura, já foi um amor e uma paixão por essa devoção, né? Até porque a proposta dela mostra um Deus humano, um Deus simples, porque a gente conhece o Deus na área espiritual, no sobrenatural, no extraordinário. Mas essa área que você vai trabalhando, que é a sua mente, as emoções, aquilo que muitas vezes são afetadas pela gente, às vezes a gente não encontra muito espaço e temáticas que se trabalhem nesse sentido.
E a novena Nossa Senhora do Sorriso, ela traz uma temática que vai percebendo você também como esse ser humano que tem emoção, ser humano que tem suas falhas, que tem seus conflitos, que tem suas lutas interiores, principalmente psicológicas, né? E de uma maneira muito simples, porque a simbologia dessa devoção é o sorriso. E o sorriso, ele simboliza toda a expressão, talvez assim, profunda do ser humano, que é a alegria. O Padre Adão destaca sobre a adesão dos fiéis a participarem da novena de Nossa Senhora do Sorriso e que participam também pessoas de outras paróquias. Ele conta ainda sobre a quebra do preconceito das pessoas com o tratamento da saúde mental. A procura tem sido muito grande, muito significativa. A novena já não é mais apenas nossa, da paróquia, mas se tornou extra paróquia, pessoas de fora, pessoas que perderam o preconceito, aquelas que tinham preconceito com a figura do psiquiatra, do psicólogo, aquelas que haviam interrompido alguma terapia, passaram a retomá-la, ou seja, existe um significado muito grande e muito oportuno, porque os fiéis têm se identificado, perdendo o preconceito, perdendo o medo, alguns então procurando-nos e procurando a ajuda dos profissionais. Aqui toda sexta-feira nós temos esse trabalho com as psicólogas que atendem os fiéis. Para você ter uma ideia, precisa-se de senha, de inscrição, porque a procura é muito grande, né? Então os fiéis têm correspondido bem e entendido bem o nosso recado, espiritualidade e a ciência juntas no combate aí a toda e qualquer deficiência da saúde mental. E hoje acontece a missa de abertura das atividades do Conselho Missionário Diocesano da Arquidiocese de Teresina. O evento acontece às 5 horas da tarde na Paróquia São Joaquim, Forania Norte. Você confere agora o convite do vice-coordenador do COMID, Neto Rodrigues. Olá, paz e bem. Eu me chamo Neto Rodrigues, sou vice-coordenador do COMID, o Conselho Missionário Diocesano. Venho hoje, através do programa Em Tuas Mãos, fazer um convite especial a todos os missionários da nossa arquidiocese. É a missa de abertura das atividades do COMID, que será realizada na paróquia de São Joaquim, na Zona Norte, às 17 horas. Será transmitida através das nossas redes sociais, pelo Instagram e o Facebook. Venha, participe, junte sua família e faça parte na construção do Reino de Deus. Um forte abraço e até lá! No intuito de preservar a memória da conhecida Capela do Meduna, localizada no bairro Cabral, Forania Norte 1, está sendo realizada uma rifa solidária que tem como objetivo arrecadar fundos para a reforma da capela. A rifa possui o valor de R$10 e acontecerá no dia 17 de abril, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, após a missa das 6 horas da tarde. Para mais informações, você pode acessar o site da Arquidiocese de Teresina. No domingo do dia 28 de fevereiro, a paróquia Cristo Libertador acolheu seu mais novo vigário paroquial, o padre Bento Ailton, durante missa de apresentação presidida por Dom Jacinto Brito. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina dessa semana. Ana Paula, volto com você. Obrigada, Joyce, pelas suas informações. Essas e outras notícias estão disponíveis no site arquidiocesedeteresina.org.br. E não deixe de acompanhar também, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, o programa Em Tuas Mãos no Rádio, com Rafael Santos, na Rádio Pioneira de Teresina 88.7. E agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Boletim do Regional. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E agora você confere as informações do Regional Nordeste 4 no quadro Boletim do Regional. Olá, está começando mais um Boletim do Regional e eu convido você a acompanhar a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí. A Coordenação Diocesana de Catequese da Diocese de Parnaíba realizou no dia 27 de fevereiro uma formação sobre o novo diretório, tendo como palestrante a irmã Magali Gavazzoni, coordenadora da Pastoral da Criança.
O encontro aconteceu em formato de live e teve como estudo a pedagogia da fé e o catecismo da Igreja Católica. Dia 27 de fevereiro foi realizada uma celebração de acolhimento dos padres Antônio Carlos Alves da Silva e João Bonifácio dos Santos, primeiros missionários lazaristas da Congregação da Missão na Diocese de Parnaíba. A celebração aconteceu na paróquia de São João Batista, no município de São João da Fronteira. Na ocasião, Dom Juarez Souza, ainda se recuperando de uma cirurgia, enviou uma mensagem de acolhimento através do Monsenhor Marcelino Elias, vigário-geral, para os novos acolhidos. A Comissão de Iniciação à Vida Cristã, o IVC, da Diocese de Floriano, iniciou os estudos do novo Diretório de Catequese, que tem como objetivo estimular as paróquias no aprofundamento das novas orientações da Igreja para o contexto atual. A live catequética formativa acontece toda segunda-feira, durante o mês de março, e conta com momentos de oração, reflexão, estudo e partilha. No último dia 1º, o convidado foi o padre Welson Barbosa, da Comissão de IVC da Diocese de Oeiras. A formação acontece pelo canal do YouTube da Diocese de Floriano. A Diocese de Floriano foi criada no dia 27 de fevereiro de 2008 pelo Papa Bento XVI, por ocasião do desmembramento da Diocese de Oeiras Floriano em 2 dioceses. Seu território possui uma área de quase 61 mil km², dividida em 6 regionais, com 29 paróquias, 19 sacerdotes diocesanos, 2 padres em experiência, 9 religiosos professos, 22 religiosas e um diácono transitório, com 5 seminaristas. Desde 2017, o bispo é Dom Edvalter Andrade. Louvemos ao Senhor pelos 13 anos de instalação canônica da Diocese de Floriano. O bispo da Diocese de Floriano, Dom Edvalter Andrade, publicou no dia 25 de fevereiro um decreto que determina a suspensão canônica do exercício da Sagrada Ordem do padre Nilfrânio Ferreira dos Santos, que no final do ano passado pediu afastamento da diocese, a qual servia como pároco em Guadalupe, para a conclusão do seu curso de Direito. E logo após o período das eleições, foi convidado e aceitou o convite do prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, para assumir a função pública de secretário municipal de Educação. Com o decreto, padre Nilfrânio não tem mais jurisdição para presidir ou administrar qualquer sacramento dentro e fora dos limites da Diocese de Floriano. O pedido de desobrigação da provisão de pároco foi feito pelo padre Nilfrânio através de carta apresentada em 10 de dezembro de 2020, que foi analisada pelo Conselho Presbiteral. Com o decreto, Dom Edvalter cumpre as leis da Igreja que proíbem os presbíteros assumir cargos políticos, como prevê o cânon 287 do Código de Direito Canônico. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe está sendo administrada pelo padre Pedro Nunes desde 31 de janeiro deste ano. No dia 24 de fevereiro, a Diocese de Oeiras lançou a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Este ano, a campanha tem como tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor e lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Por conta da pandemia, a Diocese realizou o evento virtual diretamente do auditório da Casa Esperança Garcia, com a participação de poucos convidados, dentre eles representantes da Câmara de Vereadores, da Penitenciária de Oeiras, do Centro Educacional São Francisco de Assis, da Cáritas Diocesana e Fazenda da Esperança. A Diocese de Oeiras se prepara para a ordenação sacerdotal do diácono Wellington Rodrigues da Silva. No ano passado, o Wellington concluiu o curso de teologia e no dia 12 de dezembro foi ordenado diácono transitório na Igreja Catedral de Nossa Senhora da Vitória, pela imposição das mãos de Dom Edilson Nobre. A ordenação presbiteral vai acontecer no dia 29 de maio deste ano, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Conceição do Canidé. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória, localizada no município de Oeiras, completou 324 anos no último dia 2 de março. O templo é a primaz da primeira capital do Piauí e foi inaugurada em 1697, um ano após a criação da freguesia de Nossa Senhora das Vitórias, na Vila da Mocha, por Dom Francisco Lima, bispo de Pernambuco. A Igreja Nossa Senhora da Vitória é a mais antiga que se tem conhecimento em todo o estado. No dia 1º de março, o bispo da Diocese de Bom Jesus, Dom Marcos Tavone, completou 7 anos de ordenação episcopal. Louvamos a Deus por sua vocação e pelo seu serviço à Igreja. Parabéns, Dom Marcos!
Essas e outras notícias você acompanha no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só e até o próximo Boletim do Regional. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. Agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Vamos agora acompanhar a nossa Dica da Fé para este domingo, este quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. E a nossa dica da fé deste domingo é o livro O Glorioso São José, do professor Felipe Aquino, da editora Cleofas. O Papa Pio IX proclamou em 8 de dezembro de 1870 São José como patrono da Igreja, colocando-o como seu patrocínio e proteção naqueles tempos difíceis. Hoje, a Igreja atravessa novamente tempos agitados, onde o laicismo anticatólico a ameaça de todos os lados, tentando-a excluir da vida pública e amordaçá-la para que não anuncie a mensagem salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. As trevas do pecado e da morte, agitadas pelo inferno, investem contra ela. Mais do que nunca, precisamos recorrer a São José, pois assim como ele soube livrar o menino Jesus, cabeça da Igreja, das garras assassinas de Herodes, saberá também proteger o corpo de Cristo, a sua esposa santa, das perseguições que hoje ela sofre. Se você gostou da nossa dica, aproveite e já garanta o seu livro e tenha uma boa leitura. Eu gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe do programa Em Tuas Mãos, à Livraria Nova Aliança por nos presentear com a imagem de São José. Muito obrigada. E agora, seguindo o programa Em Tuas Mãos, vamos para o quadro Artista da Fé e conhecer a história da Ana Carolina. Ela que é mãe, cristã, catequista e confecciona artigos religiosos. A vontade por fazer produtos religiosos na intenção de buscar uma proximidade maior com Deus nasceu no coração da artista Ana Carolina. De início, a produção começou sendo de camisetas infantis com tema religioso, na intenção de evangelizar as crianças que participavam da catequese na paróquia da Artesã, que também é catequista. Durante o começo da pandemia, ela criou kits religiosos para seus alunos e ela teve que ir procurar alguns materiais para sua produção. Foi quando ela viu acessórios para montagem de terço e teve a ideia de montar um junto com a ajuda da filha e sobrinha. Mas durante o começo da pandemia, a gente estava fazendo uma atividade para catequese e aí fomos numa loja de montagem, eu, minha filha e minha sobrinha, e tinha acessórios de montagem, tudo isso. E deu na telha, na cabeça, para a gente fazer um terço. E aí compramos todo o material que se faz o tercinho. Fomos pesquisar como é que fazia, chegamos em casa, ninguém sabia fazer terço, né? Detalhe. E aí a gente chegou em casa e foi procurar como é que fazia terço. Terminamos aprendendo e aí saíram os primeiros tercinhos. Além dos terços, Ana Carolina produz também lembranças para batizado, para casamento, kits relacionados à Bíblia, chaveiros, pulseiras, mousepad, imagens de santos em cerâmica, dentre outros artigos de cunho religioso. A artista conta que a procura pelos produtos é frequente e sempre vem relacionado a um pedido de fé. Assim, a gente recebe muito depoimento, né, das pessoas que
Já fiz texto para quem estava, por exemplo, olha, ela está saindo da UTI agora, então ela precisa de um tercinho, vou dar de presente para ela, pela recuperação. Outras pessoas, às vezes, até por questão mesmo, tá sofrendo, e aí um amigo vai dar um terço. Já fui deixar terço em hospital, já fui deixar terço em clínica, né? Então, assim, muita gente agradece quando recebe. A gente teve uma agora de noiva, que a noiva não sabia se chorava ou se sorria quando ela recebeu com a foto do pai dela, porque uma amiga pediu, e a gente colocou a foto do pai dela, que já tinha falecido no texto, né? Então, era uma forma de trazer o pai dela presente ali para aquele momento, né? A artista tem uma relação muito forte com a igreja por ser de família católica e sempre ir às missas, mas foi frequentando a catequese que ela teve uma aproximação maior com Deus e com a Igreja Católica, e com essa paixão decidiu educar, sendo catequista ainda na adolescência. Então, assim, comecei na catequese, frequentando a catequese, né, aos 12. Fiz primeira Eucaristia, teve todo esse cuidado, né, da primeira Eucaristia, de encaminhar para a missa, aquela história toda que toda família faz, né, família cristã católica faz. Então, aí, aos 15, eu comecei já sendo catequista de crianças, né, ajudando o meu catequista já na turminha deles. Então, tem essa caminhada toda, né? Então, eu percebo, assim, que essa relação, né, traz muito, eu acho que benefício e consolida, principalmente a questão do nosso vivenciar a fé católica, né? De estar presente ali, de servir com alegria, assim, apesar de todos os problemas que a gente encontra nas comunidades, a gente percebe que é pela fé que a gente está ali, né? Ajudando e servindo. A artesã fala sobre o sentimento que tem quando está produzindo essas peças religiosas e que cada produto é pensado e feito com muito carinho. Para ela, vai muito além de algo material, pois desperta sentimentos e representa a religião. É gratificante, porque assim, cada peça é produzida com muito amor, com muito carinho, né? Com muito cuidado. E aí, uma vez até a gente recebeu uma crítica que a gente ficou meio triste, diz, mas isso aí é muito caro, porque é só colocar bolinha numa linha. E não é só colocar bolinha numa linha. A gente recebe da pessoa que vai dar esse presente, ou que a que vai receber, né? Ou que vai doar o presente. Ninguém sabe o que ela vai fazer, né? Mas, assim, a gente tenta trabalhar isso de uma maneira mais simples possível e pensando naquela pessoa. Eita, vai dar certo, tomara que ela goste. E quando a gente termina, não, acho que ela vai gostar. A gente manda a foto para quem pediu e recebe, nossa, tá lindo, tá perfeito. Então, é justamente isso, essa alegria em servir e ajudar a pessoa a conhecer mais a nossa doutrina, né? Ela conta que a produção dessa arte mudou sua vida de diversas maneiras, pois além de produzir, ela também aprende através das pesquisas que faz sobre a história dos artigos do catolicismo. Eu aprendi muita coisa da própria doutrina, né? Então, a gente precisa pesquisar sobre a vida dos santos, pesquisar como que se reza o texto, porque tem vários tipos, né? Então, a gente termina ensinando e aprendendo muito, né? A gente vai pesquisando, né? E aí vai vendo, não, eu acho que isso aqui daria certo, poderia fazer um kit legal, aí colocar até a própria imagem, contexto, às vezes uma caneca. Então, vai muito de uma situação, do momento, de um pedido, né? A pessoa pede, eu quero uma lembrança para dar para uma senhora de 50 anos. Então, a gente vai pensar no que essa senhora católica iria gostar de ganhar, né? Então, a gente vai pensando e aí vão surgindo as ideias, as oportunidades. E com a fabricação desses artefatos religiosos, Ana Carolina segue tocando o coração de quem é presenteado com a sua arte. Vamos agora acompanhar a palavra do pastor para este domingo com o nosso arcebispo Dom Jacinto Brito. A humanidade vive com a grande pergunta: para onde nós vamos? Para onde caminhamos? Os que têm fé
respondem a partir da sua fé: caminhamos para a casa do Pai. Mas é a pergunta que muitas vezes teima em não se calar no coração de muitas pessoas. E mesmo para os que têm fé, muitas vezes a resposta não parece suficiente. Duvidam. Será que é mesmo? Onde é que eu posso encontrar a Deus verdadeiramente? Este Deus invisível. A procura de Deus foi sempre uma marca da humanidade, nas suas diversas expressões culturais, nas suas diversas expressões temporais, mas sempre uma busca de diálogo com a divindade, porque o homem sente que ele não se basta a si mesmo e que nem tem sentido só viver, trabalhar, comer, sofrer, gozar e depois cair no nada. Então, onde encontrar o verdadeiro sentido para a vida? Jesus vem ao mundo e revela para nós que nós não somos criaturas votadas ao vazio, ao nada. Nós temos valor. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Estamos destinados à glória. Santo Agostinho dizia já no livro das suas Confissões: Senhor, tu nos criaste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. A busca, muitas vezes até sem saber, a busca do Pai, do centro, da origem da vida, consome o homem das mais diversas maneiras. E quando não encontra, preenche esse vazio com coisas autodestrutivas, que se destrói a si mesmo e destrói os outros. Jesus vem como luz e vai dizendo: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso, no Evangelho do domingo de hoje, terceiro domingo da Quaresma, Jesus se propõe a nos dizer onde está o lugar de encontro com Deus neste mundo. Os judeus, como todos os povos do Oriente, faziam templos como se fossem moradas de Deus. Ainda hoje nós cristãos dizemos a casa de Deus. Mas a casa só é de Deus para nós cristãos católicos porque é a casa da comunidade dos filhos de Deus. É a casa onde a igreja se reúne, tanto que o templo de pedras toma o nome de igreja por causa da igreja viva que aí se reúne. Quer dizer, o templo é uma extensão da comunidade, um sinal material da presença da comunidade cristã. Quando a gente passa por uma igreja, imediatamente vem a certeza que aí é uma comunidade que se reúne, que ouve a palavra, que ora, que recebe os sacramentos e assim por diante. Então, quando Jesus vai ao templo, lugar sacratíssimo para os judeus, sinal da presença de Deus no meio do seu povo, o que ele vê? Vê que está desfigurado. Não é mais o lugar do encontro com Deus, é um lugar de comércio. Haja visto, para ser sintético, que não só os bois, os carneiros eram vendidos para os sacrifícios, mas a moeda. Por exemplo, nós usamos o real. Se eu chegasse hoje no Templo de Jerusalém, eu não poderia adquirir um boi, um carneiro para oferecer em sacrifício com o real. Eu tinha que trocar o real pela moeda do templo, isso com ágio. Havia uma taxa a mais. Quer dizer, eu precisava de mais dinheiro para comprar com a moeda do templo do que com a moeda que eu levava. Isso era uma agiotagem, uma maneira de comércio. E Jesus sabia muito bem disso. Então ele vai e no acesso de zelo, ele diz: não façam da casa de meu pai um covil de ladrões. Mas, ao mesmo tempo, ele diz algo que tem muito a ver com o mistério pascal. Ele diz: vocês estão vendo esse templo tão belo, com pedras reluzentes? Pois bem, eu destruirei este templo e em 3 dias eu o reedificarei.
e ficaram olhando para ele, mangando, como nós dizemos popularmente. Ora, 46 anos foram necessários para construir esse templo. Como é que ele vai destruir e reconstruir em 3 dias? Está louco. Mas São João diz, olha, ele falava do templo do seu corpo, porque agora o seu corpo é o lugar de encontro, quer dizer, ele, Jesus, a pessoa dele é o lugar do nosso encontro com Deus. Por isso que ele diz para a samaritana, que lhe pergunta, já que tu és o Messias, me diz, onde é que se deve adorar? É nesse monte, aqui, do Monte Garizim, lá que ficava na Samaria, ou é em Jerusalém? Jesus diz, mulher, vem a hora, e já chegou, em que nem mais nesse monte, nem em Jerusalém, mas vai se adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, Jesus é o lugar do nosso encontro com Deus. Vamos ao encontro dele. Procuremos com a oração sincera, procuremos por uma boa confissão a nossa reconciliação com Deus. E assim teremos esse encontro com Jesus misericordioso que nos conduz à renovação, à transformação pascal. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela companhia. Que São José nos motive a seguir com coragem e obediência os planos de Deus. A você uma excelente semana e até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos. Vivemos com